paz esteja conosco. Vamos mais uma vez agradecendo a Deus, agradecendo aos bons amigos espirituais, e possamos juntos refletir nos estudos da noite de hoje, da noite do dia de hoje, né? Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo terceiro, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Nós vamos ter, dentro desse capítulo, três temáticas, né? A alma após a morte, sua individualidade. Vida eterna, separação da alma e do corpo, perturbação espiritual. Vamos começar então pela a alma após a morte, sua individualidade e vida eterna. Deixei aqui grifado, né? Porque no original de Kardec, como a gente vê, só tem aqui, né? A alma após a morte. Então, isso daqui é só um cuidado do tradutor, que nesse caso aqui, a gente está usando a tradução do Evandro Noleto. Ele coloca aqui uma indicação que ele decidiu colocar a temática completa, porque ela se apresenta tanto no índice geral como aqui, né? Então ele achou por bem, né, colocar o título por inteiro. Só fazendo essa ressalva aqui, né? O Kardec, ele não repete, ele só coloca a alma após a morte. Também não é problema nenhum, só um cuidado do tradutor. O que é sempre bem-vindo, né, esses cuidados. Então, nós começamos esse tema pela pergunta 149, em que Kardec questiona os espíritos. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Nós vamos lembrar dos nossos estudos anteriores que alma e espírito é a mesma coisa. Mas muitas vezes a alma é empregada no sentido do espírito encarnado e o espírito como individualidade no mundo espiritual, na erraticidade, que nada mais é. A erraticidade, né? Seria um intervalo entre uma encarnação e outra, para os espíritos que ainda necessitam da reencarnação. Bom lembrar, né? Porque tem que espíritos que já vivem somente na erraticidade, que é o caso dos espíritos puros. Então, o que que a alma se torna no instante da morte? Ele volta para a erraticidade, volta a ser espírito, sem uma ligação com o corpo. O ponto que nos chama a atenção é que ele complementa que havia deixado momentaneamente. Então, a gente vê uma existência de 80 anos, e a gente acha que é muito tempo, mas para a vida do espírito é apenas um momento. Tá? Então, ou seja, ele volta para a espiritualidade, para a erraticidade, né, que ele havia deixado um breve momento. 150. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Dependendo também da evolução desse espírito, ou de cada um de nós retomamos todo o nosso patrimônio de conhecimento que nós amealhamos nas outras encarnações. Tem uns que recuperam essa memória mais rápido, outros que demoram um pouco mais, dependendo do grau evolutivo. Mas a individualidade ela não se perde, né? Porque há uma grande diferença quando a gente fala sobre encarnação. Às vezes a gente está preso aqui no mundo da matéria e a gente se refere a um espírito como o espírito de João ou da Maria. A gente pode até se reportar a esse espírito com essa denominação quando a gente está lidando com a personalidade que ela encarnou.
Então, quando eu falo o espírito da Joana, ou da Maria, ou do Sérgio, se manifesta, ele vai utilizar a personalidade e falar como a, a, aquela personalidade que ele encarnou. Mas o espírito ele já teve várias vivências, já teve outras vidas. Lógico que se ele vai se apresentar para as pessoas que o conheceram com aquela personalidade, nada mais normal que ele se apresente da mesma forma que todos o conheceram, porque senão ninguém identificaria. Mas o espírito em si, ele tem a sua individualidade. Por isso, quando a gente fala individualidade, a gente fala do espírito. Ele pode estar ora homem, ora mulher, ora numa situação ou em outra, porque são as vivências necessárias que ainda precisa passar para o seu aprendizado. A individualidade é o traço característico daquele espírito. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A pergunta é muito boa, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente, ainda como espírita, a gente ainda confunde as coisas, porque muitas vezes a gente quer interpretar algo espiritual com exemplos materiais. Porque, às vezes, as coisas são tão abstratas que a gente não consegue encontrar um exemplo e aí a gente pega o que está ao nosso alcance, ou seja, o que fere os nossos sentidos. Então, essa pergunta é muito interessante, né? Porque, como ele fala aqui, como é que a alma vai constatar a individualidade se ela não tem mais o corpo material? Como é que ele vai saber que era João se ele não tem mais o corpo do João? Mas isso está registrado no perispírito dele. Então, ele ainda tem o fluido que lhe é próprio, né? Aurido na atmosfera do planeta em que ele encarnou. Então, ele ainda guarda, né, a, as lembranças e a própria percepção. A alma nada leva consigo deste mundo, nada, a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Então, aqui sempre Kardec com o cuidado de fazer essa pergunta para separar o que é material do espiritual. A individualidade não está no corpo, fica registrada no espírito. A alma não leva nada material daqui, a não ser as lembranças, os desejos de ir para mundos melhores. Lógico que depende muito do espírito em questão, né? Kardec aqui fala de uma maneira generalizada, ele não está focando um exemplo específico, né? Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que seja ou que deixa na Terra, né? Quanto mais pura for o quê, né? Quanto mais pura for a alma, né? 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, e não obstante, conservas sempre a tua individualidade. A pergunta é boa, a resposta é melhor ainda. Porque a gente está tratando aqui, pelo menos, nessas primeiras perguntas, a gente está falando sobre a individualidade, né?
E o que o Kardec pergunta, né? Justamente sobre esse negócio da alma voltar para um todo, né? E os espíritos falam, ela volta para um todo, mas ela conserva a individualidade e eles fazem essa analogia com uma assembleia. Nós estamos dentro de um grupo, mas nós não somos um grupo. Nós formamos o grupo pela nossa individualidade, juntamente com todas as outras que estão ali. E o Kardec segue perseguindo esse tema sobre a individualidade. Que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. Mediante essa resposta, Kardec comenta o seguinte: os que pensam que, pela morte, a alma retorna ao todo universal estão errados. Se por isso entendem que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entende o conjunto dos seres incorpóreos, de que cada alma ou espírito é um elemento, como a gente viu o exemplo da Assembleia, né? As individualidades formam o todo, mas elas não se misturam. Se as almas se confundissem na massa, só teriam as qualidades do conjunto e nada as distinguiria uma das outras. Não teriam inteligência nem qualidades próprias, ao passo que, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de suas individualidades. Se apenas houvesse, após a morte, o que se chama o grande todo a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde, porém, que lá se encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc. É evidente que são seres distintos. A individualidade torna-se ainda mais patente quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos às suas vidas terrestres e que podem ser constatados. Também não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam à visão nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna evidente e, de certo modo, material. E como é que o Espiritismo, né, nos torna evidente e, de certo modo, material? Através das comunicações mediúnicas, né? Então, quando a gente tem contato com esses que estão na erraticidade, eles dão provas da sua individualidade, dos seus apegos, do seu sofrimento, da sua sabedoria, porque a gente está lidando com uma diversidade infinita de personalidades, né? Individualidades que conservam a sua individualidade. E é por isso que a gente sempre é bom a gente ressaltar, né, que o caráter da revelação espírita, ela também é experimental, né? Por isso que quando a gente vai ver a revista espírita, né, jornal de estudos psicológicos, porque está estudando a alma humana, né? Olha, aqui, mais uma vez, tratando de um tema que a gente tem até uma certa intimidade, né? O texto de Kardec é bem fluido, né? Eu acho que fica bem esmiuçado, bem explicado essa questão da alma manter a sua individualidade. Mas vamos encerrar com essa última pergunta de Kardec,
que tem um desdobramento, né? Ele pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não têm mais provas a sofrer? Essa é antes a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Aí aqui Uhum. entra de novo aquela coisa que a gente falou sobre a nossa limitação de vocabulário. Mas aqui ficou bem claro em que sentido que Kardec está perguntando, né? Vida eterna. Mas será que não é mais exato chamar só aqueles que já atingiram a perfeição? Não, né? Por quê? Porque se a gente aprendeu que nós fomos criados simples e ignorantes, que nós tivemos um início, mas que o espírito ele não tem fim, ele não morre, né? Nós temos aí, então, essa condição para todos os espíritos. Agora, a condição de felicidade ou infelicidade, a perfeição ou não, isso é ao longo da sua jornada, né? Por isso que eles deixam bem claro aqui, né? O que Kardec está falando, né, dos espíritos puros sobre vida eterna, ele fala, é uma condição antes de felicidade eterna, mas todos têm a vida eterna, uma vez que foram criados por Deus, né? E são imortais, todos os espíritos. Nós, né, somos imortais. Somente Deus, que não teve começo nem fim. E aí você pode usar o termo eterno, né? Nós, como temos um começo, e não temos um fim, uma morte, o espírito não sofre uma morte, então ele é imortal. Separação da alma e do corpo. 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que veja chegar o termo de seu exílio. E aqui mais um comentário. Na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Aqui, eu acredito que ainda não seja o momento da gente entrar em pormenores. Mas aqui, mais uma vez, de que espírito estamos falando? A única coisa que a gente tem que deixar claro é que a sensação de dor não é do espírito. Então, quer dizer, aliás, é do espírito, né? Perdão. Mas ele não sente no perispírito, né? Por quê? Porque o espírito não tem órgãos. Então, ele não sente. Mas por que que alguns espíritos relatam sofrimento? É mais um sofrimento moral, e principalmente aqueles que são muito materialistas, que estão ainda muito apegados à matéria, ao corpo físico. Então, isso vai ser muito mais explorado, como a gente falou, na questão 257, que é o ensaio, né, o resumo da sensação dos espíritos, etc. E tal. E antes da 257 tem todo um desenvolvimento, né, dessas ideias. Então, aqui é mais um caráter geral do que individual. Então, depende do espírito que a gente está falando. Agora, o que tem que ficar claro é: não é o espírito que sente a dor. Aliás, a dor não está localizada no espírito ou no perispírito, mas na consciência desse espírito que desencarna devido às suas condições morais. Isso tem que ser ressaltado. Para uns, é uma alegria, é um gozo, como ele coloca aqui, né? É um gozo. Para outros, é um tormento. Ainda mais se ele for apegado, né? Como se opera a separação da alma e do corpo?
Desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Aqui, no comentário de Kardec, durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não a desse segundo envoltório, que é o perispírito, que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. A observação comprova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outros, sobretudo, naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas simples afinidade entre o corpo e o espírito. É o que a gente estava falando sobre o apego, né? Afinidade que sempre guarda relação direta com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. De fato, é racional conceber-se que, quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Assim, quando chega a morte, o desprendimento é quase instantâneo. Nesses aqui, né? Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, algumas vezes, muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso é excepcional e peculiar a certo gênero de vida e de morte. Verifica-se com alguns suicidas. De separação da alma e do corpo. Kardec começa na 154, perguntando para os espíritos: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Essa palavra exílio, né, é uma expressão que os espíritos usam, que nos dá uma ideia verdadeira do papel do homem encarnado. Ou seja, que nós não somos humanos tendo uma experiência espiritual, e sim espíritos tendo uma experiência humana. Quando ele fala exílio, é que o espírito se sente muito mais preso, né, quando ele está encarnado, do que quando ele está na erraticidade. E o Kardec comenta aqui que na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Isso é verdade, né? A gente vê muitas pessoas de idade que às vezes dormem, aliás, desencarnam dormindo, né? Pelo esgotamento, né? E também
Muitas vezes, a gente não tem como conhecer o histórico desse espírito, né? É lógico que o tipo de morte também é inerente à experiência daquele espírito ali naquele momento. Mas isso acontece realmente, né? Ele só fazendo um lembrete aqui, né? Quando a gente fala em morte, a gente tem uma variedade de tipo de morte, morte violenta, morte por assassínio, né? A própria retirada voluntária da vida, né? Então, cada tipo de morte tem um tipo de consequência também. Então, aqui é uma pergunta geral que Kardec vai aprofundando as questões. A próxima pergunta, a 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, ele coloca de uma forma muito simples e muito clara. E o Kardec ainda nessa linha de pensamento dessa pergunta, ele continua aqui. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Kardec vai fazer um comentário até bem extenso, a respeito dessa resposta, né? E ele começa aqui: durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não a desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. A observação comprova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outros, sobretudo aqui naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a menor, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas simples afinidade entre corpo e o espírito, afinidade que sempre guarda relação direta com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. De fato, é racional conceber-se que quanto mais o espírito se tem identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam o começo de desprendimento mesmo durante a vida do corpo. Assim, quando chega a morte, o desprendimento é quase instantâneo, tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certo gênero de vida e de morte. Verifica-se com algum suicídio. Então, a gente só está fazendo uma releitura. A gente discutiu bastante sobre, inclusive, relatos em obras mediúnicas, né, principalmente naquela série do André Luiz, que eles vão fazer um pormenorizar esses processos, que existe uma equipe espiritual. Eu acredito que se realmente existisse uma equipe espiritual para fazer esse desprendimento, os espíritos tinham relatados aqui. E o relato aqui, ele é bem sucinto, é bem claro, é bem direto, né? A separação do corpo se dá de forma natural. Apenas aqueles que, né, só para grifar aqui, ó,
né? É racional conceber-se que quanto mais o espírito se identificado com a matéria, ou seja, aquele que ainda está muito apegado ao corpo físico, né? Então está muito apegado à vida material em si, é mais penoso, né? Para ele se separar do corpo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Ou seja, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam no começo do desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, né? Ou seja, aquele que já tem uma consciência, né, de uma vida espiritual, que entende, né, que a gente está aqui de passagem, enfim, né, aquele que tem realmente uma elevação intelectual e principalmente moral, né? Então, o sofrimento é de acordo com a experiência daquele espírito. E é bom e é ruim isso, é um aprendizado necessário, né, para cada um de nós, em seu estágio evolutivo. Como nós sabemos que Deus é bom e justo, a gente sabe que não existe injustiça, também não existe por parte de Deus privilégios para um ou para outro, né? É consequência realmente do estado intelectual e moral daquele espírito. E ele fala, né, sobre as observações, estudos feitos, né, com todos os indivíduos observados no momento da morte. Então, esse estudo foi feito também, né, por Kardec, todas essas observações. E ele coloca também, né, que isso pode durar, para alguns, um instante, outros dias, e assim por diante, né? E quando ele coloca que é muito penosa essa separação, né? E que o espírito pode, inclusive, experimentar o horror da decomposição, é uma excepcionalidade, né? E é peculiar a certo gênero de vida. Veja bem, de vida e de morte. Isso daqui é muito importante, grifar gênero de vida, porque não é só o caso de um suicida, ou seja, não é só o caso da morte, mas a própria vida que a pessoa leva, né? Porque o próprio suicida, a ideia que ele tem é que ele vai pôr termo para sempre à vida dele. Então, qual é o gênero de vida que ele levou? Totalmente material. E assim que surge uma angústia que ele julga que ele não conseguirá vencer, ele tendo um gênero de vida material focado totalmente no corpo físico, ele comete o ato, né? No primeiro parágrafo, durante a vida, depois tem a observação, prova e Qual é a questão que você está se referindo? Ah, um comentário de Kardec, tá. a linha onde está a observação, prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito do perispírito. A observação comprova que, no instante da morte, o Desprendimento desprendimento do perispírito, perispírito. O meu aqui está espírito. o que a Marta está chamando a atenção é que ela está com a tradução do Herculano Pires, da LAC, e a tradução está desprendimento do espírito. O espírito ele está preso pelo perispírito, né? Né, o elo de ligação, é o perispírito, né? Como ele coloca, envoltório semimaterial ou perispírito. Então, essas traduções, elas apresentam bastante problema. Essa questão é a questão 155. Para a gente, então, não deixar passar, vamos pegar, então, Mas você está falando o original, hein? você está falando de perispírito, então aí não está correto, né? A tradução seria perispírito. A tradução é perispírito, mas eu vou confirmar aqui na original, né? Perispírito. Espírito, é. A observação, né, prova que no instante da morte, o desligamento do perispírito. Perispírito. Está aqui, né? Onde está a mãozinha. É que esse PDF aqui, eu peguei justamente o que não dá para demarcar, mas está aqui, né? Dá Mário, para ver.
Olha, aproveitando que você está no original, no Hum, final desse mesmo, né, do mesmo tempo, do texto, lá no finalzinho, né? Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros do Herculano, tá só gêneros de morte. Aí acho que você gêneros leu, de vida, aqui, ó, aqui no original, né? Em certo, de vida e em só certo, tá faltando de vida no do Herculano. Herculano não tem. Então, há certo gênero de vida, né, de vie, e há certo gênero de morte. Uhum. A minha também é do Herculano como da Marta, e também está aqui espírito, e não tem a palavra vida aí no fim. Eu fico imaginando que não esteja errado, porque depois ele segue falando de espírito no texto, ele não fala de perispírito. E, e a questão da vida e morte, de repente, foi só acrescentado, não quer dizer que esteja errado, né? Não pode Mas ser? muda a compreensão. É, Muda a muda a compreensão, compreensão. porque, E Kardec coloca perispírito, né, Clarice? pois é, Então, quando mais lá embaixo ele fala assim, ó. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá com a separação dela. Nesse caso, é espírito ou é perispírito? eu não localizei. Desculpa, onde é? Peraí, fica aí, fica aí. Ahn, Ah, tá aqui, tá no aqui, ó. outro, de fato, é racional. Quanto, Conceber-se assim, que quanto mais o espírito, aqui é espírito mesmo, aqui é aqui é espírito mesmo. espírito, é. Se tem Outra identificado com a matéria, é o tá. espírito, né? Porque o perispírito é só o laço, né? A Uhum, individualidade é o espírito. Então, quem se tá. identifica, né? O ser pensante aqui é o espírito. Outra coisa, que na hora que eu fiz uma observação, que é peculiar a certos gêneros de vida, lembra que eu frisei? Não é só gênero da morte, é o gênero da vida que o espírito levou. Então, se não tem vida, eu não poderia nem ter feito essa observação. Eu só ia falar gênero de morte e acabou, né? Ou seja, a compreensão aqui também fica prejudicada, né? Este caso é excepcional e peculiar a certo gênero de morte, né? Então, é gênero de vida, porque dependendo também de como. Porque, por exemplo, quando ele se fosse só de morte, e ele complementa, finalizando o raciocínio, lembrando dos suicidas, a gente ia ficar preso a esse tipo de morte. Quando ele fala gênero de vida, não precisa ser um suicida, né? Mas o próprio doente, que fica acamado, sofrendo as dores de um câncer, de uma doença terminal, dependendo do gênero de vida que ele levou, muito apegado, ele pode chegar na erraticidade sentindo as dores, sentindo todo o processo da decomposição, né? Principalmente se ele foi muito egoísta. Se ele foi muito egoísta, provavelmente ele não vai nem ver nenhum espírito ao redor dele. Porque o castigo, digamos assim, né, que são consequências de um espírito egoísta, é se encontrar só na erraticidade, preso à sua dor, porque ele não enxerga outra coisa além dele. Então, tira essa palavra vida aqui, a compreensão se torna prejudicada também. Fernando, Esse comentário de Kardec me fez lembrar muito Sócrates, da Apologia a Sócrates. Filosofar é preparar-se para a morte, certo? Que ele fala: vocês, juízes, estão se preparando para a vida e eu estou me preparando para a morte, certo? Por quê? Porque, na verdade, a partir do momento que há um desenvolvimento moral, um pensamento sobre a moral, é, durante a vida, você está se preparando para a morte, em certo sentido. Você está se espiritualizando. E incrível isso, porque, na verdade, os espíritos superiores vão dando esses conhecimentos
paulatinamente em doses homeopáticas. E a gente não percebe isso. E daí veio Kardec, precisou vir Kardec com os espíritos superiores para tornar mais claro essa questão. Eu acho isso extremamente interessante e educativo. Quando Kardec, né, explica da espírito muito materializado, tu falaste uma coisa muito importante, Fernando. Quando o espírito, quando nós começamos a nos espiritualizar, nós estamos nos desmaterializando. Nós estamos aprendendo a nos desapegar da matéria. Esse espiritualizar torna o desprendimento mais fácil porque não estamos muito agregados ao corpo. Então eu acho bonito dizer isso porque quanto mais material é o espírito, mais voltado ao seu egoísmo, ao seu, né, egocentrismo, mais apegado ele é a tudo, inclusive ao seu corpo. Quanto mais espiritualizado estivermos, mais desapegados estamos a tudo que nos rodeia. E isso é um trabalho que te facilita o desprendimento, porque aí tu já está naturalmente te desapegando de tudo. É fácil o desprendimento nesse aspecto. Eu entendo assim. Por exemplo, um espírito, como eu citei, da morte de uma pessoa que era muito egoísta, né? E além de ser egoísta, ele também, digamos que ele tinha muitas posses. Digamos que, ao final da vida dele, ele se encontrando naquele estado, ele pode começar o processo de arrependimento. Ele pode olhar para trás e ver a situação que ele está e pensar de que me valeu toda a fortuna que eu tive. Esses processos de arrependimento nunca é tardio. Sempre servem como atenuantes para o espírito também para entrar, né, na erraticidade. Ah, lógico que ao desencarnar ele não vai virar espírito já superior por causa desse arrependimento, mas auxiliará muito. Nós conhecemos casos exatamente nesse perfil que eu tracei aqui, né, de pessoas que, inclusive, nesse estado, ao se encontrarem perto das portas, né, do além, né, realmente fizeram uma revisão na vida e falou, poxa, quanto que eu fui egoísta. E ele pediu para chamar todas aquelas pessoas que ele achou que pudesse ter sido mal para elas. Principalmente os servidores da casa dele, né? Os empregados, e depois até com pessoas da família, que ele desprezava muitas vezes, por serem mais pobres, por não terem títulos que ele tinha, né? Isso auxilia bastante. E aí a gente vê muito que qual é a reação de cada espírito no momento crítico. Uns se revoltam contra Deus. Esses se revoltam, acham que foram injustiçados. Esse processo aí já é um agravante. Quando você tem reunião mediúnica e você muitas vezes tem atendimento desses espíritos, você vê claramente essas personalidades traçadas nesses espíritos pela vida, o gênero de vida que elas levaram. Então, uns você vê que já está mais propício por esclarecimento, e aquele que você tem que trabalhar do zero, que você tem que explicar a justiça de Deus. Muitas vezes tem que ensinar para ele o que é reencarnação, para mostrar que o que ele estava passando, né, é um processo que o espírito dele vem sofrendo ao longo de várias encarnações. Muitas vezes também é utilizado, né, uma regressão, para que aquele espírito veja com os próprios olhos, né, as outras vidas, para fazer um conjunto e entender que a prova que ele pediu foi ele próprio que pediu. E ele acabou sucumbindo pela falta de fé e a crença em Deus. Ou seja, é um aprendizado que o próprio espírito pediu.
Então, a gente vê como é complexo, né, a psicologia humana, né? E quando eu falo psicologia humana, lógico que a psicologia do próprio espírito, né? Lembrando que quando o Kardec ele vai denominar o jornal que ele está publicando, que é a Revista Espírita, né? Revista Espírita, estudos, né? Psicológicos, porque o atendimento fraterno nada mais, nada menos é que trabalhar a psique desses espíritos, que não tiveram essa compreensão, como o Fernando bem falou, né? Não se prepararam para esse momento, e como o próprio texto nos indica aqui, né? As instruções que os espíritos estão dando com a resposta que Kardec está formulando sobre esse retorno, né, na vida espiritual. É uma grande lição também para a gente, né? Enquanto você estava falando, eu estava lembrando do Evangelho. Eu não sei precisar exatamente o personagem, mas, na verdade, perguntaram para Jesus o que se tinha que fazer para se preparar para a vida eterna. E ele falou: larga tudo e siga-me. Só que ele tinha muitas posses. Essa é a grande dificuldade, amor à matéria em vez do espírito. E é isso Desprende-se, mesmo, né? né? Te É isso mesmo. desprende do que é teu. Mas eu acho que Jesus quis dizer no sentido, né, de que tu pode ter os bens, como Kardec trabalha, né, na parte das riquezas, e quem tem riquezas, enfim, né? A gente pode também analisar esse ensinamento maravilhoso de Jesus, de que aprenda a te desprender dos teus bens em vida, né, no sentido de auxiliar o próximo, né? Vai Sim, te desprender, né? Esse em cima, não é que te larga tudo e vai viver na miséria. Isso não tem não, objetivo, tu tem, né, não bens, tem né? objetivo. Uhum. É. Mas é É o muito. apego às coisas materiais. Esse é o grande problema. Na verdade, a riqueza atrai a sensualidade, na verdade. E, na verdade, a riqueza é que nem o corpo, é um instrumento do espírito. Através da riqueza, você pode promover bem-estar para muitas pessoas, certo? Facilidades, né? De vida. Mas o culto ao dinheiro faz com que você se materialize e não se espiritualize. Como o culto ao corpo faz a mesma coisa, o mesmo processo. Então, o processo do corpo e o processo da riqueza são muito semelhantes. Nós temos um capítulo inteirinho no Evangelho segundo o Espiritismo para falar, né? Sobre ninguém pode servir a dois senhores, né? Sobre servir a Deus e a Mamon, né? Cris, você está batendo palma ou você está levantando a mão? Não, só para saber, né? Velho é uma desgraça, né? A gente não se- Eu Ah, estou concordando. Eu estava batendo palma, tá, querido? tá. Mas assim, Não, eu desculpa. concordo com o Fernando. Eu acho que ele foi extremamente feliz no que ele disse, né? Não só o corpo, como também a riqueza, eles são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento intelecto-moral, né? E nós utilizamos nesse mundo em que nós estamos vivendo, nós precisamos cada vez mais sermos jovens, bonitos, saudáveis, né? A gente rechaça, apesar dessa ideia de inclusão que nós temos hoje, a gente rechaça aquele que é diferente, aquele que tem uma cor diferente, aquele que tem uma moradia diferente, aquele que tem um corpo diferente. E isso é algo que dentro da doutrina nós temos muito claro, né? Ou seja, são instrumentos. O que nós precisamos mesmo é do nosso aperfeiçoamento, é da nossa elevação, né? Parabéns, Fernando. Acho que tu foste assim muito cirúrgico, tá? Muito obrigada por esse toque que falta às vezes para gente. Ganhou estrelinha, Fernando. Depois eu mando via Pix. Duas. Duas.
Aí, muito bom os comentários de todo mundo. E agora a gente vai entrar na 156. Dando prosseguimento, na 156, Kardec ele continua os questionamentos e ele pergunta: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não precisa da alma. 157. No momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo no qual ele vai entrar? Então, aqui a pergunta é bem pertinente, né? É bem interessante, aliás, né? Ele quer saber se o espírito, né, consegue dar umas piadinhas já na erraticidade aqui nesses momentos, né? Muitas vezes, a alma sente que se vão desfazer os laços que aprendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Você sabe que lembra aqui os casos de EQM, né? Os casos de EQM, que tem pessoas que relatam que elas estavam neste êxtase e que elas estavam muito satisfeitas por estar vivendo aquele momento do desenlace, né? De estar visualizando o mundo espiritual, e elas sentem-se chamadas novamente para o corpo, né? Porque estão trabalhando ali, estão reanimando e tudo mais. E muitas vezes elas não querem voltar, né? Isso faz muito jus a essa resposta que os espíritos dão. Sem entrar, lógico, né? E sem aprofundar nos casos de EQM, porque não tem só esses casos, tem outros casos, mas não é o nosso foco aqui, tá? 158. O Kardec pergunta: o exemplo da lagarta, que inicialmente rasteja na terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para em seguida renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Uma pálida ideia. A imagem é boa. Todavia, não deve ser tomada ao pé da letra, como frequentemente o fazem. Realmente, se a gente parar para pensar, a imagem é boa, mas as variantes são praticamente, eu não diria infinitas, mas quase isso, né? Porque de que tipo de espíritos estamos falando? Então, nem todo mundo goza, né, de uma desencarnação dessa forma, né? Como a gente já pôde ver nas respostas anteriores. Mas como ele coloca aqui, né, a imagem é boa, né? Mas a gente não pode tomar o pé da letra, como frequentemente o fazeis. E aqui eu acredito que quando ele fala frequentemente o fazeis, ele não está falando só com Kardec, né? Ele está falando exatamente de todos nós, que a gente se apega muito à literalidade dos ensinamentos. Tem que aprofundar isso. Por isso que o Kardec faz todo esse trabalho, né, de comunicação com os espíritos, e depois ele pega essa parte, que é teórica, e ele vai para o livro dos médiuns agora, né, aprofundar essas temáticas. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal com o desejo de o fazer,
No primeiro momento, te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Então, novamente, de que espíritos estamos falando? Ele fala, depende, né? Há os bons e há os maus, né? Há aqueles que... outra coisa que é interessante, quando ele coloca aqui, se praticastes o mal com o desejo de fazer, com a consciência, né? Porque muitas vezes a gente faz o mal, mas não intencionalmente. Às vezes a gente faz o mal até pensando que está fazendo bem. Então, há uma variante muito grande das intenções, né, da proposição que o espírito toma ali. Então, a gente não pode se prender, né? E aqui, mais uma vez, lembrando que a gente tem esse grande problema no meio espírita com a ideia que os romances espíritas nos trazem. Porque muitas coisas colocadas nessas obras mediúnicas, elas se dão realmente para alguns espíritos daquela forma, ou até pior, ou diferente, né? Mas a gente não pode generalizar. Então, os espíritos estão tendo muito cuidado aqui, falando que não é desencarnou, desencarna igual para todo mundo. Existe uma equipe que faz tudo isso, aquilo e aquilo outro, e o cara, quando morrer, porque ele fez aquilo, agora ele vai voltar assim, depois ele volta assado. Uma ideia até do karma, né, que foi colocado no meio espírito. A gente estuda com muita calma aqui, a gente vê a variação. Agora, eu acredito que o que fica mais ressaltado aqui é um atributo essencial a Deus, que é a bondade e a justiça. As oportunidades que Deus nos dá, mesmo levando uma vida que não é tão adequada do ponto de vista espiritual, nós sempre temos a chance de reparar os nossos erros. Então, a gente não pode classificar a história de um espírito, a narrativa desse espírito no mundo que ele entrou, da visão que ele teve, e tomar aquilo como verdadeiro. Verdadeiro não, porque pode ser verdadeiro para ele. A gente não pode generalizar essa verdade. A verdade é daquele espírito, né? E oxalá um dia todo mundo compreenda, né, essas coisas aqui. Ou seja, que as pessoas comecem a estudar Kardec com mais atenção. O que me dá a impressão desse trecho agora é que, na verdade, mesmo a alma encarnada, ela vive em dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. E na hora do desencarne, a família espiritual age também. Eu conheci casos em que 3 meses antes da pessoa desencarnar, ela sonhava com os parentes dos falecidos, certo? De forma que, como se estivesse preparando o espírito para o desencarne, que era muito esperado pela família espiritual. 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida na Terra. Vê os que estão na erraticidade e vai visitar os que se encontram encarnados. Exatamente o que o Fernando nos colocou há pouco, né? 161. Na morte violenta ou acidental,
Quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e o cessar da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim, mas, em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Cento e sessenta e dois. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo. Muitas vezes a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas, também, quase sempre, o temor da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Comentário de Kardec. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. E que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando esta não se deve à extinção gradual das forças vitais, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Então, apesar de não ter sido feita a separação total, o espírito já perdeu a consciência, né? Lendo aqui, eu lembro que nós lemos a Revista Espírita e o caso daquele assassino, que ele aparece no céu e o inferno, né? Revista Espírita. E uma coisa interessante, né? A gente está falando sobre uma morte violenta, o que nos lembra o relato de um espírito que foi condenado também, né, à guilhotina, e ele morre ele foi executado. Deixa eu trazer aqui na tela. Daqui foi do estudo da Revista Espírita que nós fizemos, né? É o assassino Lemer. É exatamente isso, Nilson. Bem lembrado. Então, aqui no caso, né, ele foi executado, ele foi condenado, né, e foi executado em 31 de dezembro. Curioso que, praticamente um mês depois, ele é evocado, né, por Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aqui ele vai fazer várias perguntas, e uma delas é: conservaste os sentidos até o último momento? Sim. Após a execução, tivestes imediata noção dessa nova existência? Eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa, afigurando-se-me ser o coração quem sofria. Vi rolar não sei o que aos pés do cadafalso. Vi o sangue que corria e mais pungente se me tornou minha dor. O objeto que estava rolando era a cabeça dele, né? Kardec pergunta: era uma dor puramente física, análoga a que resultaria de um grande ferimento, pela amputação de um membro, por exemplo? Não. Figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. Quando começastes a sentir essa dor? Desde que fiquei livre. Ou seja, o espírito quando ficou livre do corpo, né? Mas a dor física do suplício, quem a experimentava? O corpo ou o espírito? A dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo a dor física. Mas o espírito desligado também dela se ressentia. Vistes o corpo mutilado? Vi qualquer coisa de informe, a qual me parecia integrado. Entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Então, eu vou interromper aqui, e o objetivo não é fazer a leitura desse caso
na íntegra, mas eu até deixo aqui e recomendo, né, que a gente leia isso com calma, e depois a gente analise, né, cada um separadamente. Mas, olha, o que é interessante, primeiro, que ele era um assassino. Quando a gente lê na íntegra, a gente vai ver que várias coisas concorreram para esse desprendimento ser dessa forma. Porque logo em seguida dessa comunicação, nós temos aquela rainha de Ouri, né? Que ela era muito egoísta, muito, enfim. E quando Kardec faz a comparação entre um desencarne de um e de outro, ele vai falar que o próprio meio em que eles viveram, os ensinos que eram divulgados naquele meio, favoreceu, de uma certa forma, o entendimento do Lemé, em contraposição com o daquela rainha, que no meio que a sociedade que ela viveu, não tinha esses princípios tão desenvolvidos, ainda era muito voltado, né, a essa ideia de supremacia, de um reinado, ou seja, aquilo contribuía até... Ou seja, onde que eu quero chegar com isso? Sem entrar em muitos méritos. Que são vários fatores que concorrem, né, para o tipo de desencarne que a gente... Ou seja, as variáveis são muitas, né? São muitas. Daqui a gente pode tirar grandes lições, né? Primeiro que ele consegue separar que tipo de dor ele estava sentindo. A dor física é no corpo. O que a gente aprende com Kardec? Que não existe órgãos materiais. Ah, mas por que o espírito está falando que sente dor? Porque ele está preso às sensações do corpo físico. O que não aconteceu com Lemé, que apesar de ser um assassino, ele soube distinguir a dor física, que ficou no corpo, e a dor moral. E ele se sente envergonhado pelo mal que ele praticou. Então, a gente vê tantas variáveis nesse caso, e nos serve assim com uma lição muito grande. E olha que curioso, um mês depois do desencarne dele, não vimos aqui relato que ele foi para um lugar determinado, e ele teve que sofrer, que ele ficou 2 anos lá no umbral, que ele foi para uma enfermaria ser curado, ser tratado. A gente não vê nada disso aqui. E, no entanto, era um assassino, não era um médico. Eu acho que a maior dor moral é é sentir que, na verdade, poderia ter aproveitado mais aquela reencarnação. Essa é a dor moral. E aí, eu vou pedir novamente, né? Assistam no nosso canal o estudo da Revista Espírita em Questão, que a gente também desenvolve todo um raciocínio lá. E eu estou aproveitando a deixa que o Fernando deu, né? Porque o que você colocou aí, né? Essa questão também é importante, é outra variável também, né? É outra variável, porque o caso do Lemer, ele é um caso que tem que ser estudado com muito cuidado, porque tem muito aprendizado para a gente retirar daí. Ele vai chegar num determinado momento do relato dele, nas respostas às perguntas que Kardec está fazendo, que ele se sente envergonhado das coisas que ele fez, que coaduna com a resposta dos espíritos na resposta anterior. Como é que o espírito chega? Depende. Se fizestes um mal, se sentirá envergonhado, né? Se fizestes o bem, não tem nada a temer. Outra coisa interessante nesse caso é que ele entendeu que ele pediu essa prova. É uma outra coisa interessante, que ele entendeu que ele pediu aquela prova e que ele sucumbiu mediante, né, essa prova. Agora, vai para o inferno? Vai para o umbral? Não. Se ele está esclarecido, imediatamente ele começa agora a fazer um trabalho em si próprio, né, e se preparar para uma nova encarnação. Sabendo que ele já faliu, pedirá prova, nova para que ele agora persista no caminho do bem. Ou seja,
Ah, ele falhou. Não, ele subiu mais um degrau, né? Ele subiu mais um degrau. Por quê? Porque qual é a referência que ele está usando? A gente está comparando o Lemaire com alguma coisa para a gente falar se ele alcançou ou não alcançou? A gente não pode ter parâmetros com o outro. O parâmetro sou eu mesmo, usando inclusive a ideia do atleta, né? O atleta, ele está correndo, não é para quebrar o recorde do parceiro, ele sempre tem que quebrar a própria dificuldade dele, né? Vencer a si próprio é o papel do espírito, ninguém pode evoluir pelo outro, né? Evolução por osmose não existe, né? Então, nós podemos dizer que Lemé, ele foi feliz na encarnação dele, porque ele conseguiu subir um degrau. Com a consciência que ele tem da encarnação, ele vai estar muito mais preparado para essa próxima. Então, uma visão totalmente diferente do que a gente recebe de ensinamento em muitas casas espíritas, de ensinamentos equivocados, né? Muda completamente a nossa forma de ver, a nossa forma de trabalhar, inclusive conosco mesmo, porque a caridade, a gente pensa na caridade externa, né? A maior caridade é você ser caridoso com você mesmo, reconhecer o seu limite, trabalhar as nossas vicissitudes, né? Nos tornando pessoas melhores o tempo todo, e não nos condenando, né? Aí a doutrina é consoladora, né? A gente só não pode ficar inventando desculpa. Não, amanhã eu faço, né? Mas também não tem problema nenhum, né? Vai demorar um pouquinho mais. Na verdade, eu não acho que existe estagnação do espírito em uma reencarnação, porque em cada encarnação, a gente, na verdade, passa por experiências, e essas experiências a gente aprende o mínimo possível, a gente aprende um pouquinho, mesmo sendo resistente a aprender. É muito bem lembrado, né? Que quando Kardec fala, né, sobre o espírito retrogradar, né? Ele fala, não, os espíritos falam, ele pode até, né, estacionar, né? Que é o que você usou a palavra estagnar, né? Ele pode até estacionar. Ele pode até não ter uma evolução lá, muita coisa, né? Muito grande em relação à encarnação anterior. Mas ele nunca retrograda. E todos os aprendizados que ele tem são oportunidades, né, que ele está criando para que, no momento certo, ele consiga dar aquele salto, né? Então, vamos lá, então, fazer, né, o nosso fechamento da noite de hoje, agradecendo mais uma vez as reflexões aqui, né, da turma, agradecer aos bons espíritos que nos incluíram, que nós possamos refletir sobre o estudo de hoje e continuar nessa luta de procurar o entendimento, trocar os nossos conhecimentos, analisando a reflexão uns dos outros. Que a paz esteja com todo mundo, que seja uma boa semana para todos, e a gente se reencontra, então, no próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até lá.